Bom dia, meu povo. Permitir. Bom dia. A Bianca. Essa daqui é uma das aulas mais divertidas do ano. Eu gosto muito dela. Oi, professor, bom dia. Bom dia. Finalmente apareci. Né, não? Tava levando falta. Hã? Tava Não levando falta. entendi. Nossa. Ai. Agora que na minha escola agora tá tendo aula online todo dia. 1 hora de aula online, todo dia, 6 horas. Só que de Aí, 1 hora vai 2 horas, entendeu? sim. Eita, aí tu tá assistindo a aula aqui também, para completar. Hã? Aí tu tá assistindo a aula aqui também, para completar. Exatamente. Mas não, professor, olha que na, na, na aula deles, da nossa ali, é tipo, essa semana é só, tipo, tirar dúvidas e tal. Daí semana que vem vai ser o conteúdo completo, né? Ah, Aí vai ser mais pesado, tá faltando que a muito gente vai gente. meter bronca. O Beleza. legal. Se preocupa não que eu tô aqui. O conteúdo que tu vai ver agora é qual, Denis? Aí, professor, foi de bom. Como? Qual vai ser o conteúdo que tu vai ver, tu sabe? De matemática, a gente tá muito revendo geometrias, né? Meio que sim. A gente vai ver geometria Tá. no trimestre agora. A gente vai muito por terreno, coisa de área, assim, entendeu? Vai Hum, muito nesse meio. esse daí é Uhum. na escola, a gente vê no segundo ano. Aqui a gente Lá vai ver o professor ele vai pega ser muito. trigonometria. Né? Eu não consegui entender, a internet tá ruim, o áudio tá ruim. Ixi, é complicado. Bom,
Eu acho que já tem gente suficiente, vamos começar. Pessoal, como eu estava dizendo, esse assunto aqui é um dos assuntos mais divertidos que tem. Eu gosto demais desse assunto. Ele trata dos juros simples e juros compostos, certo? É um assunto muito bom para quem é credor e um assunto muito ruim para quem é devedor. No meu caso, eu sou Muito ruim pra devedor. quem? Hã? Muito ruim pra quem? Para quem é devedor. Peraí, professor. Ei, professor, vou dar bom dia pro pessoal. Ei, professor, vou dar bom dia pro pessoal. Bom dia, pessoal. Há quanto tempo? Tinha visto aqui o chat. Bom dia. Professor. Ô, professor, é ruim e bom Oi. pra quem? É ruim e bom pra Deixa quem? eu... Vou dizer, vou repetir. Esse assunto aqui, ele é muito bom para quem é credor e é muito ruim para quem é devedor. Entendeu? Entendi. Credor é a pessoa que está para receber. Resumindo, professor. Resumindo, então, isso aqui é a aula de como ser agiota. Basicamente. Basicamente Partiu, isso. então. Bora ser agiota. Não, é crime. Tô nem aí se é crime, dá uma grana boa. Dá um dinheirinho. Só dá se você tiver dinheiro para emprestar. Se não tiver. Então, O que o assalto a banco não faz, senhor? Tem um banco aqui na esquina, tem 2, 3 bancos aqui perto de casa, então eu tô de boa. não. Ei, vamos lá. Como que funciona juros simples e juros compostos? Esse tipo de assunto aqui eu não gosto de explicar do jeito de apostila nenhuma. Na verdade, eu faria minha própria apostila se eu fosse explicar isso aqui. Então, toda essa parte aqui, a introdução, conceito... Você faria sua própria apostila em qualquer assunto. É Não verdade. só nesse. Eu nunca sigo os assuntos da apostila do jeito que ela fala. Mas é porque, sei lá, eu gosto de explicar do meu jeito. Mas, ó, basicamente, eu vou dizer como a coisa funciona e depois a gente entra para os conceitos, beleza? Ó, funciona assim. Deixa eu passar para o quadrinho, porque eu gosto de riscar quando eu falo, beleza? Então, imaginem o seguinte. Eu vou pegar aqui um bode expiatório, o Kelvin. O Kelvin, ele está precisando de uma casa, certo? Ele quer alugar uma casa. Decidiu sair da casa dos pais dele e pensou, não, vou alugar uma casa para mim. Então, ele encontrou uma casa, e essa casa que ele encontrou, ela está no valor de 100 mil reais. Esse é o valor da casa. A minha caneta, deixa eu ver se eu tenho outra Tem que ser caneta. bem grande. Como? Tem que ser bem grande. É grande a casa. Meu Deus, tá vazando. Por dia você nem compra nem um Fusca por 100 mil. 100 mil reais. Ei, Fusca é caro, não. 100 mil reais, certo? Essa é a casa que ele encontrou. Mas ele não vai comprar a casa. Ele vai alugar a casa, certo? Então, se ele vai alugar... Como? 100 mil por mês, tá porra, professor. Eu não é tão Não. inteligente, não. 100 mil é o valor de venda, André. Eu sei, cara, tô zoando, pô. 100 mil Tô é o nem valor aí. da casa, beleza? Aí, ele vai alugar essa casa. O aluguel da casa vai equivaler a R$ 1.000. R$ 1.000 por mês. Na minha casa aqui, que eu moro, que é bonitinha, espaçosa, o aluguel é 800, eu fico me perguntando como é que é essa casa aí agora, porque, né? Digamos que essa casa não é muito bonitinha, não. Espaçosa, eu bato a cabeça no teto quando eu moro aí. Exatamente. Kelvin, você vai morar aí, Kelvin. Como é que você vai arrancar dinheiro para pagar o aluguel? Explica. Enfim, vamos supor que o Kelvin conseguiu um emprego bom e ele consegue pagar esse aluguel aqui, e a casa tá boa para ele, custa 100 mil, certo? Todos esses valores... Gente, mas o pessoal tá Talvez- levando muito literal, professor. Pois é. Um Então, negócio de cabeça na aula. Focar assim, ó.
Pessoal, Exatamente. Tem que vamos levar literal. pegar os microfones e prestar atenção, por favor, para terminar aqui. Então, como que funciona a coisa? Todo mês, o Kelvin paga R$ 1.000, certo? Paga R$ 1.000 esse mês, R$ 1.000 no mês que vem, R$ 1.000 no próximo mês e R$ 1.000 no outro mês, beleza? Em uma casa que vale R$ 100.000, certo? Esse é o conceito de aluguel, correto? O que é que acontece? Depois de um ano, o Kelvin decidiu se mudar porque ele arrumou um emprego em outra cidade. E aí, o que é que ele vai fazer com a casa? Ele vai devolver para o dono, certo? Então, a casa estava com ele devolveu para o dono. Enquanto ele pagava o aluguel, a casa era dele. Depois que ele terminou de usar, durante um ano, ele devolveu a casa, ou seja, ele devolveu uma casa no valor de R$ 100.000 para o dono, certo? Vamos supor que essa casa, o valor dela nem aumente nem diminua. Continua R$ 100.000, certo? Qual é o conceito de juros? Juros é um valor que você paga por alguma coisa que você pegou emprestado e depois você vai devolver, certo? Esse é o conceito mais simples que eu posso dar para vocês. Vamos supor que ao invés de pegar uma casa de R$ 100.000, o Kelvin pegasse os R$ 100.000, o dinheiro, tá entendendo? Então ele diz o seguinte: ó, eu vou pegar R$ 100.000 emprestados com o Léo, certo? Léo, você tem como me emprestar R$ 100.000? Aí o Léo diz, beleza, eu te empresto R$ 100.000, mas para você ficar com os meus R$ 100.000, todo mês, você vai ter que me pagar R$ 1.000, certo? Então, beleza, eu pego os R$ 100.000 agora, mês que vem eu pago 1.000, mês que vem eu pago 1.000, e assim por diante, todo mês o Kelvin paga R$ 1.000 para o Léo, certo? E no final de um ano, ou seja, vamos lá, Kelvin pegou R$ 100.000 emprestado, como se fosse uma casa. Ao invés da casa, ele pegou o dinheiro, certo? E aí, em janeiro, ele pagou 1.000. Beleza. Em fevereiro, ele pagou 1.000. O que é que vem depois de fevereiro? Março, certo? Março, ele paga 1.000. Abril, ele paga 1.000. Maio, ele paga 1.000. Quando chegou em junho, certo? Ele pagou 1.000 em junho e disse, Léo, eu não estou mais precisando do dinheiro. O que é que eu faço? Eu devolvo o dinheiro. Então, ele devolveu os R$ 1.000 para o Léo. No final, o Léo ganhou quanto? Ele ganhou 1.000 aqui. 1.000 aqui. Vamos contar mais inteligente, né? Que a gente já sabe multiplicar. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Então, o Léo ganhou 6 vezes 1.000. Certo? Ou seja, R$ 6.000. Isso aqui foi o que ele ganhou, certo? Esses R$ 6.000 aqui ele ganhou. E ele recebeu de volta os 100.000, mais os 100.000 O cara ganhou que o Kelvin devolveu. 106 mil reais. Esse aqui ele não ganhou. Esse aqui ele tinha, era dele, ele emprestou para o Kelvin. O Kelvin, em troca, pagou R$ 6.000 a ele. 1.000 aqui, um para cada mês, certo? Felipe, tem certeza que você não é J, não? Isso é cara? jotagem. Isso Não, é jotagem. É uma explicação, tipo assim, você não pode explicar Eu como funciona, é meio estranho, mas Ele simplesmente está explicando como é que você faz para ser agiota agora e as consequências de ele não pagar. Exato. E aí? Quê? E as consequências E é as que tu consequências? morre depois. E as consequências se ele não pagar? Fala aí. Calma que vocês estão na aula de juros simples. Tenha calma, a gente chega lá. O Calma vai ter as pernas quebradas se ele não pagar, é isso? Daqui a pouco a gente vê essa Nunca quebra minhas pernas, filha da mãe. Pessoal, eu sou professor de Começa a matemática. pagar, Calvin. Já trabalhei, aí já não é mais. Vamos lá. Então, beleza. Então, no fim de tudo, o Léo ganhou R$ 100.006, certo? Vou botar um 6 aqui, 3 zeros. Ok? R$ 100.006. Esqueci de botar o reais aqui, certo? Não seria 106 mil? 106 mil, desculpa, bug. Quer diminuir o tamanho do dinheiro que eu ganhei, rapaz. É verdade, R$ 106.000. Já estou tirando o dinheiro do outro aí, já. Rapaz.
Enfim, o que é que acontece? O que é os juros? Os juros, no caso, então, é o aluguel do dinheiro. Professor. Vocês entenderam isso? Sim, professor. Sim, diga. Me pediram para falar para o senhor que hoje em dia não existe mais agiotagem. Hoje é factory. Factory? Factory não é fábrica? Só que é o jeito que chamam os agiotas hoje em dia. Legalizado. Agiota legalizado. O povo que fica importante, meu Deus do céu. Então, pessoal, prestem atenção. O que eu quero dizer é, os juros, isso aqui, os juros, é o aluguel do dinheiro emprestado. Eu emprestei dinheiro, eu recebo os juros de aluguel. Entendeu? Agora nós temos um outro conceito. Prestem atenção. Esse conceito é o seguinte. Não é conceito, na verdade é prática, né? O Kelvin não vai pagar os R$ 1.000 todo mês. Ele diz, não, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar os 100 mil e no final dos 6 meses eu te devolvo os 100 mil mais os R$ 1.000 por mês. Ou seja, ele devolve isso aqui de uma vez, ao invés de todo mês ele pagar R$ 1.000. Afinal de contas, ele já pediu dinheiro emprestado. Então a gente vai ter contas em que vamos ter valores respectivos, fazendo alguma coisa com o tempo. A gente vai ter o tempo, agora vai ser o fator fundamental, né? O tempo agora é um fator fundamental, mas sempre foi. Porque quando você aluga a casa, quanto mais tempo você passa com a casa, mais você gasta dinheiro. Tá entendendo? Se você devolver logo a casa, você para de gastar, entendeu? Esse é um nome difícil. Enfim, então ele paga tudo de uma vez no final, certo? Vamos lá. Os juros que ele ia pagar, nesse caso aqui, seriam juros de quantos por cento, se nós formos trabalhar em porcentagem? Eu tenho 100 mil, peguei 100 mil emprestado, vou pagar 1.000 por mês. Para cada mês que eu ficar com esse dinheiro. Então, meus juros é de 1%, certo? Esse cara aqui a gente chama de taxa. Taxa de juros. É a porcentagem que a gente paga em cima do dinheiro que foi pedido emprestado. O aluguel é como se fosse uma taxa de juros. Se, ao invés dos 100 mil, fosse uma casa no valor de 100 mil reais, ainda a gente poderia calcular uma taxa, né? Ou seja, em relação ao valor da casa, eu estou pagando 1% desse valor. Geralmente, um aluguel é mais ou menos isso. Em torno de 1 a 0,5% do valor do imóvel, certo? Ou seja, o aluguel ele segue mais ou menos a taxa de juros. Basicamente, é mais ou menos isso, aproximadamente, certo? Então, isso aqui é a taxa de juros, beleza? Vocês acharam simples essa explicação? De boa. De boa, né? Porque esse é o juros simples. Então, vamos voltar aqui para a apostila, porque eu quero tratar dos conceitos com vocês, certo? E os conceitos da apostila, esse nós vamos seguir, mas vocês já entenderam a ideia de o que é juros. Os juros peguei dinheiro emprestado, eu tenho que pagar um aluguel por esse dinheiro. Esse aluguel é o meu juros, certo? Professor, Sim. o que acontece se eu falar pra minha mãe que o senhor tá mandando nós ser agiota? Quê? O que acontece se eu falar pra minha mãe que o senhor tá mandando nós ser agiota? Eu não estou mandando vocês serem agiota. Eu estou ensinando vocês Tá, juros. tá. Não, você Não, está você tá ensinando ensinando a nós gente a a ser ser agiota, agiota. não mandando. Hã? Exato. Você está ensinando a gente a Você ser tá ensinando. agiota. Não, eu não estou ensinando vocês a serem agiotas. Eu tô Está sim, ensinando- você acabou de ensinar, você acabou de explicar como é que funciona a agiotagem. A única coisa que você não explicou são as consequências se a pessoa não pagar. Essa é a única coisa que você não explicou. Então, Mas você explicou como é que funciona, como é que é o conceito de agiotagem. Vamos aqui para os conceitos. Primeiro conceito que a gente presta atenção aqui, ó. Capital. Vocês estão vendo o capital? O capital, pessoal, existem diversos tipos de capitais. Capital é aquilo que a gente tem, certo? Fisicamente. Então, se você tem alguma coisa, tipo uma casa, um carro,
um computador, sei lá, um celular. elefante. Tudo isso que você tem pode ser considerado capital, certo? Por quê? Porque tem poder de troca. Com o capital, você pode trocar o que você tem por alguma coisa, certo? Então, um elefante pode ser um capital. Meu capital é um elefante. E eu posso trocar meu elefante em alguma coisa, certo? E o capital, ele pode ser convertido, uma vez que essa coisa tem poder de troca, ela pode ser convertida no que é utilizado para se fazer a comercialização, que é o dinheiro, né? Uma vez que você levar um elefante lá no comércio para trocar por leite, não é muito viável, certo? Então, a gente inventou o dinheiro para poder facilitar a vida, né? Você leva só o tanto certo de dinheiro que você precisa para trocar pelo seu leite, ao invés de um elefante. Então, quando a gente trata de capital de dinheiro, o dinheiro como capital, certo? Porque ele também é uma forma de capital, esse capital ele vai ter um nome especial, a gente chama de capital financeiro, certo? Ou seja, dinheiro. Então, meu capital financeiro é o dinheiro que eu tenho, certo? Dinheiro que eu tenho no bolso. Na nossa historinha aqui da casa, qual desses números aqui é o nosso capital? Chutem aí. O valor da casa. O valor da casa, 100 mil. Esse é o capital que o Léo tinha, né? Se for a casa é o capital. Se for os 100 mil reais em dinheiro, aí é o capital financeiro, que também é capital, certo? Então, esse 100 mil aqui é o capital. Quem detinha esse capital era o Léo, que tem esse símbolo de comunista aí, mas ele tinha os 100 mil e ele estava disposto a emprestar. Então, beleza. Continuando. Nada contra o comunismo, viu? Eu não tenho nada contra sistema político nenhum, mas, tipo, o Léo tinha o capital. Suspeita aí, hein, Felipe? Suspeito. Volta aqui. Suspeitei também. O próximo conceito que a gente tem é os juros, que eu já expliquei para vocês que os juros é o aluguel, certo? Então, convertendo aqui para a nossa história, o nosso amigo do símbolo do martelo e a foice estava cobrando R$1.000 pelo dinheiro que ele emprestou. Tá vendo aqui? Então, esse Pera aí, vai ser... aluguel, Professor, ó, pode dizer, vai. professor, mas tipo assim, se ele tá com o símbolo comunista, não é os 100 mil reais dele, é nossos 100 mil reais. O que eu tô querendo dizer que ele é aqueles Nutella, comunista Nutella, tá entendendo? Que se diz, mas não é. Entendi. Entendeu agora? Pegou a referência. Alguém vai morrer esta noite. E vai ser vocês dois. Léo, por acaso você não usa um iPhone, não? Usa? Não. Tô zoando. Tem um J5 com a tela Que quebrada e bosta, um J1 que mal funciona. Então você deve estar no Nutella assim, não, no comunismo. Tô brincando. Cara, ele tem um Xbox, mano. Quê? Ele tem um Xbox, mano. E é um 360 ainda, tá? Mas conta. Ei, Não, volta. não conta, é um É raiz. 360. Vamos lá, pessoal, voltando. Então, o aluguel, que eu tinha marcado aqui com R$1.000, é os juros, certo? Então, aqui, ó, capital, juros. Vocês estão vendo esse mouse em cima da tela, não estão? Por favor, digam que estão. Sim. Graças a Deus. Eu já fui muito lesado várias vezes nessas aulas. Beleza, então aqui é os juros, capital. Esses dois conceitos estão fáceis, né? Agora, nós temos um último conceito, que é o montante. Uma vez que o Léo emprestou o dinheiro para o Kelvin ficou com o capital do Léo, certo? O Kelvin tinha, por obrigação, pagar os juros, que é o aluguel do dinheiro, certo? R$1.000 por mês. E o Kelvin decidiu pagar os R$1.000, combinou, né, com o Léo, de pagar os R$1.000 por mês, no final, quando ele devolvesse os R$100.000. Ele passou 6 meses com esse dinheiro, certo? Então, ele pagou 6 vezes os juros, foi os R$6.000. E aí, ele devolveu o capital, olha só isso aqui, o capital mais os juros. Vou até aumentar isso aqui para ficar grande, ó, porque essa é a fórmula da bagaça, certo?
tanto para os juros simples quanto para os juros compostos. Essa é a formulinha, beleza? E aí, o que é que acontece? Esse valor que o Kelvin devolveu é o montante, belezinha? Montante. Ô, professor, deixa eu perguntar uma coisa. Suponhamos lá no valor da casa lá, que é 100 mil. Se ele fosse pagar por mês assim, em janeiro, ele está pagando 1% do valor total de 100 mil. Se ele fosse para fevereiro, o valor, em vez de aumentar para 100 mil, já era 1% de 101 mil. E daí foi para fevereiro, 1% de 102 mil. Vai com calma, garoto, que a gente vai chegar nesses juros aí que você está falando. Você já está começando a deduzir os juros compostos. Tá ligado? Mas, enfim. Então, relaxa aí que, por enquanto, esse é o juros simples. Mas você já está chegando no raciocínio dos juros compostos. É nesse cara aí que você está falando que vai entrar o exponencial e o logaritmo. Aí você vai achar legal. Mas vamos lá. Então, no caso, 1% por mês, certo? E ele decidiu pagar tudo de uma vez. Beleza. Então, ele pagou 106 mil. Ou seja, os 6 mil, olha aqui, ó, mais os 100 mil. Juros mais capital, que dá o montante, 106 mil. Então, esse cara aqui é o montante. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Certo? Volta aqui. Esse aqui é igual a N de montante. Ou seja, nós temos aqui, ó, esse cara aqui é o capital, esse cara aqui é os juros, esse cara aqui é o meu montante. Beleza? Fácil, né, de decorar os conceitos? Eu não vou falar nada, não. Hã? Bem simples. É bem simples. Então, juros é basicamente isso. Você tem uma quantidade que ela é emprestada ou investida, a gente chama, né? E aí a gente tem um rendimento. Esse rendimento é o tanto que você ganha com os juros. E quando você recebe o dinheiro de volta mais os juros, você está recebendo um montante, certo? A gente tem que identificar bem esses três caras, certo? Por quê? Porque esses três caras aqui, eles vão vir misturados em um texto que vai tentar complicar o entendimento deles, certo? Para poder fazer com que a questão seja mais complicada. Isso aí é o que as questões de vestibular costumam fazer em questões de juros. Mas o que vocês precisam saber é que só tem esses três caras, certo? Principalmente. Tem um quarto cara, que é esse cara aqui, e o quinto cara, que é o tempo, certo? Mas vocês conseguem deduzir com facilidade a taxa de juros, que é a porcentagem que esse cara vale em relação a esse, certo? Teoricamente, o cara só precisa dar o capital, a porcentagem do bagulho e o tempo. Você precisa do capital, porcentagem de valor e o tempo para descobrir o montante. Certo? Se você tiver o montante, tiver a taxa de juros, tiver o tempo, você descobre quanto que foi o capital inicial, que não é a banda. Certo? Legal. E se você tiver o capital, tiver o montante, tiver o tempo, você consegue descobrir qual é a taxa ou qual é os juros. Agora já está começando a ficar perdido, cara. Você tem que ter algum desses valores da formulinha, que a formulinha é essa daqui, certo? Essa formulinha aqui. Ok? Essa é a formulinha básica. A gente vai dar uma mexida nela daqui a pouco. Ok? Então, aqui a gente tem um caso aqui, ó. Nós temos um capital de R$1.000, mais um rendimento de 5,70. Ou seja, foi emprestado R$1.000, foi devolvido os R$1.000 mais os 5,70, montante R$1.005,70. Belezinha? Aí ele vai falar da taxa. E a taxa, como eu já falei para vocês, é a porcentagem dos juros em relação ao capital. Agora vocês têm que tomar cuidado com o seguinte: os juros é por unidade de tempo, certo?
Então, os juros, por exemplo, no nosso caso aqui, qual era a nossa unidade de tempo? Os meses, né? O mês, exatamente, era um mês. Então, essa taxa aqui, que é exatamente a taxa que ele está mostrando aqui na apostila, ó, volta para cá, isso aqui é para ser um I minúsculo, certo? É porque o texto é sempre em caixa alta aqui da apostila, mas ele é representado por um I minúsculo. Quando você vê um I minúsculo, é taxa. Ah, sim, se você estiver trabalhando com finanças. Em outra matéria, I minúsculo pode ser outra coisa, certo? Em outro assunto da matemática também. Mas como a gente está vendo matemática financeira, então, I minúsculo é taxa. E a taxa, ela é a porcentagem dos juros em relação ao capital, desse em relação a esse, sempre, ok? E essa taxa, ela é medida por unidade de tempo, por mês. Por quê? Porque se 100 mil valem R$ 1.000 por mês, então 100 mil vale 1% do próprio 100 mil por mês, certo? Tem que ser na mesma unidade de tempo. E é importante essa unidade de tempo, porque os juros, eles podem ser por mês, podem ser por ano, podem ser por semana, podem ser por dia, podem ser por hora, se você quiser, certo? Mas não é muito conveniente cobrar juros por hora, não. Enfim, vocês entenderam, a unidade de tempo importa, certo? E, por fim, nós temos o próprio tempo em si, porque o tempo vai determinar quanto que você vai pagar de juros, certo? Se você passar, por exemplo, no nosso caso era por mês, a gente passou 6 meses. Então, a gente vai pagar 6 vezes aquele valor que foi obtido pela taxa, certo? Se for em dias, então você pega o número de dias e multiplica pelo valor do seu juro, certo? Que é o aluguel do dinheiro. E assim por diante. Não é complicado, é? Eu vou entender como é. Quem cala Não, consente. mas tipo, na vida tudo pode ser mais complicado que isso. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos 5 valores, certo? Volta para cá, ó. Nós temos o capital, certo? Os juros. Os juros vão levar a gente a descobrir o montante, certo? E o montante, ele tem que levar em consideração a taxa e o tempo, certo? Então, são esses são os valores ao qual a gente tem que lidar, certo? Juros, montante, taxa e tempo. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, são sempre esses 5 aí que a gente trabalha, ok? Nada muito diferente do convencional. Tanto nos juros simples quanto nos juros compostos vão ser esses 5 caras que a gente tem que identificar no texto, no contexto. Vamos falar assim, não vou falar texto, vou falar contexto. Então, vamos ver aqui como que vai ficar a nossa formulinha. Preste atenção. Se o que eu quero descobrir é o montante, que é o meu capital, mais os juros, e se o meu juros ele vai ser afetado pela taxa mais o tempo, vezes o tempo, né? Então, a gente pode reescrever essa formulinha assim, ó. Os juros, aquele Jzinho lá da fórmula, ele vai ser o capital, ou seja, o tanto de dinheiro que foi investido, vezes a taxa, né? Essa taxa aqui, ela vai ter que ser em decimal, não pode ser em porcentagem, certo? Vezes o tempo, ou seja, passou 6 meses, então vai pagar 6. Vamos fazer isso no quadrinho para poder vocês compreenderem bem? Veja só. Vamos pegar o caso do Léo e do Kelvin. Então, o Léo, ele investiu no Kelvin 100 mil reais e esse foi o nosso capital. 100 mil. 1, 2. 100 milão, certo? Deixa eu colocar os reais aqui.
Beleza? Depois a gente tem e ele quis cobrar uns juros, certo? Uma taxa. Ele disse, cara, eu vou cobrar de taxa para você, como ser meu amigo, a gente estuda na mesma escola e joga Free Fire junto, sei lá. Então, eu vou cobrar de você uma taxa de 1%. Certo? Só 1%. Como é que é? Pera. Repete aí. Que? Você disse que a gente joga Free Fire, professor. Free Fire. Free Fire, cara. Free Quer Fire. apanhar? É uma maneira educada de Você zoar quer morrer, professor? Meu Quer Deus, apanhar, Free professor? Fire. Você tá Quer aqui pra apanhar, apanhar. cara? Nossa. Tem que apanhar. Tá bom, PUBG, vai. Vai, agora sim, melhorou. Então, aí, beleza. Taxa de 1% ao mês, certo? É bom que dá aula virtual que eu posso zoar os alunos sem ser agredido. E a gente tem o seguinte, eles já combinaram de cara, o Kelvin disse, ó, cara, é 6 meses. Depois de 6 meses eu devolvo. Ele, beleza, então taxa 1% ao mês, você vai ficar de boa. E aí o tempo já estava pré-determinado. Eram 6 meses. Certo? Essa taxa aqui é ao mês, certo? Geralmente se escreve assim, ó. Na matemática financeira, a gente bota um Azinho, minúsculo, ponto, M, certo? Aí sabe-se que é 1% ao mês, ok? Era para parecer legal aqui. Beleza. Temos 3 valores aqui. O capital, a taxa e o tempo. Falta 2 valores que a gente quer descobrir. Primeiro, o Kelvin quer saber quanto que ele vai pagar por mês de juros, certo? Segundo, ele quer saber quanto que ele vai pagar no final de tudo, quando ele for devolver os 100 mil reais por mês. Ele também quer saber. A gente já sabe da nossa formulinha que o montante, aquela formulinha básica primeiro, é igual ao capital mais os juros, ok? E os juros que a gente viu na nossa segunda formulinha lá, ele vai ser igual. O juro que o Kelvin vai pagar no final de tudo, no final dos 6 meses, vai ser o capital vezes a taxa vezes o tempo. Ok? Beleza. Se vocês já leram a apostila, provavelmente vocês já pegaram um exemplo e já entenderam bem. Mas quem prefere assistir já sabe, né? Assiste e entende aqui também. Primeiro de tudo, esse juros, ele vai ser, se a gente for trocar os valores, eu vou trocar o capital por 100 mil, então eu boto aqui 100 mil, certo? Vezes a taxa, que é 1%. Eu quero descobrir quanto é 1% de 100 mil. Então, eu tenho que multiplicar a taxa por decimal. É por isso que eu gosto de decimal, certo? Porque 1% é 1 dividido para 100. Só que eu não vou escrever 1 dividido para 100, eu vou escrever direto a resposta, que é 0,01. Certo? Então, essa aqui é a taxa, 0,01. Todo mundo entendeu isso? É muito importante entender isso. Algumas pessoas já gostam de transformar a taxa aqui em decimal para poder substituir o valor em decimal aqui, ok? Se eu multiplicar 0,01 por 100 mil, vai dar 1.000, ok? Porque eu vou andar com a vírgula uma, duas, 3 casas para cá, certo? Vezes o tempo, que é 6 mesmo, já que está na unidade certa. Se essas duas unidades aqui estiverem erradas, você tem que fazer conversão, por exemplo. Se aqui tivesse 0,5 ano, o tempo. Aí eu teria que converter para 6 meses, ok? Fazendo a regrinha de 3 mesmo. Tem que estar iguais as unidades da taxa e do tempo. Aí eu faço essa multiplicação aqui, vai me dar os 6 mil reais. Descobri 6 mil reais. Descobri quanto que o Kelvin vai pagar de juros. O montante, volta para essa formulinha aqui. O montante vai ser igual
aos 100 mil, mais os 6 mil, que vai dar igual aos 106 mil reais que ele vai pagar pro Léo no final de 6 meses. Tranquilo? Fácil, né? E vocês não sei se viram. Beleza? Mas quem que faz isso, cara? Isso não é muito inteligente, querer fazer esse esquema aí, o cara quer pedir dinheiro. Dá vontade de cantar assim. Tan, 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 Que bosta. tan, 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 tan. Hein, então, aí daqui a gente já descobriu o tanto que o Kelvin está devendo. Beleza? Ok. Fácil, né? A gente pode reescrever essa formulinha de uma forma diferente, então. Já que, se os juros é isso aqui, eu posso pegar e substituir esse J aqui por isso aqui e transcrever a fórmula do montante completona. Tá entendendo? Com todos os fatores. Eu vou apagar esse quadro aqui. Vocês me dêem licença. E aí a gente vai ter o seguinte. O montante, ele vai ser igual ao capital, mais, eu vou abrir parênteses aqui, porque eu substituí o J por aquele valor, que vai ser igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, certo? O tempo é minúsculo. Dessa forma, entendeu? E aí, dentro desse parênteses aqui, a gente tem os juros, certo? Então, capital mais o juro que você vai pagar no final do tempo. Tá de boa? Essa é a formulinha dos juros simples. Beleza? E aí, o que é que acontece? Se o cara te der o tempo, a taxa e o capital, você descobre o montante. Se ele te der o montante, a taxa e o tempo, você descobre o capital. Se ele te der o montante, o capital e o tempo, você descobre a taxa. Então, sempre ele tem que te dar alguns desses valores. Se ele der... Na verdade, o único que sempre tem que ter é o tempo. Não, porque se ele te der o montante, o capital e a taxa, você descobre o tempo. Verdade. Entendeu? Então, sempre tem que ter no mínimo 3 desses caras aqui, porque são 4. 1, 2, 3, 4, certo? Esse cara repete 2 vezes. Ou os juros, né? Se ele der os juros completamente, os juros ao final do tempo, aí o que é que acontece? Aí você vai ter o tempo, a taxa e o capital, não necessariamente, né? Porque esse aqui multiplicado vai dar uma lambança, não tem como saber. Mas, enfim, se ele der os juros, tem como você descobrir os outros dois, tendo um dos outros dois, né? Vamos lá. Então, com isso, a gente já tem alguns exercícios aqui para resolver, certo? Veja só. Vou transferir aqui de novo. Vamos para o exercício 1, ó. Quero ver se vocês conseguem manjar aqui dos Paranauê. Primeira coisa que a gente tem que fazer sempre é separar, descobrindo quem é quem aqui no jogo do bicho, certo? E esse exercício aqui já está entregando a coisa de cara. Olha só, um capital, o cara já disse, é o capital, então já pode botar aqui que isso é o capital, de R$530, já deu de cara, R$530, foi aplicada a taxa de juros simples de 3% ao mês. Lembre, juros simples, certo? É o que a gente está trabalhando agora. Esse aqui vai ser outro fator que a gente vai ter que identificar depois quando a gente aprender juros compostos na próxima aula. Aí a gente tem o seguinte, 3% ao mês, certo? Então, eu vou voltar aqui para o quadrinho. Eu vou fazer o seguinte aqui, deixa eu botar um F11 aqui. E eu vou deixar só um pouquinho... Dá para ler, né? Aí. E aí a gente tem o seguinte, vamos fazer as identificações primeiro, certo? Deixa eu afastar aqui, sim. Vou pegar esse mais para cá. Eu consigo descer mais o meu quadrinho. Então, a gente tem aqui já o capital, certo? Capital é R$530, ó.
Identifiquei o primeiro. Aí ele disse a taxa é o izinho, que vai ser igual a 3% ao mês. Se fosse ao ano, era AA. Se fosse ao dia, era AD, certo? Se fosse a semana S, isso aí é meio lógico, né? Não tem nem para que eu estou dizendo. Mas uma coisa é importante. Se é 3%, a gente já converte essa taxa em decimal. Ou seja, 0,3 ao mês. Entenderam? Opa! Burro. Exato. 0,03 ao mês. Eu já ia botar 30%, ó. Isso é a agiotagem. 0,3. Todo mundo entendeu isso aqui? Por que eu transformei isso nisso? Professor, pergunta. Pode perguntar. Isso é um J ou um I? É um I feio. Ah, tá. Entendi. É porque eu faço meu I de juros assim, sabe? Mas, enfim. Se fosse o J, era para o outro lado. Tem um símbolo para taxa de juros. É um izinho estranho, sabe? Ele é tipo um I assim. Uma coisa desse tipo. Cadê? Continuando aqui na leitura, a gente tem calcule o valor do montante após 5 meses. Temos o tempo. Bota um Tzinho aqui e 5 meses. Certo? Meses não tem acento, né? Eu acho. Enfim. As unidades batem. Aqui é mês, aqui é mês. Então, a gente não precisa converter nada, certo? Mas se nós precisássemos converter, nós converteríamos aqui, nos 5 meses, certo? A gente trocaria esses 5 meses por tempo. Então, daqui, ele pediu o quê? Ele pediu para calcular o valor do montante. Então, o meu montante é uma interrogação. Não sei quanto que eu vou ter, quanto que eu vou ganhar, né? Ou foi feito o investimento, foi feito o empréstimo do capital, e eu não sei quanto que eu vou receber de volta. Esses 530 aqui no final de 5 meses eu vou receber, então o montante ele é igual a capital mais, abre parênteses, o capital vezes a taxa vezes o tempo, fecha parênteses. Essa é a nossa formulinha. Pode decorar com fé e força, que tem que saber ela para o resto da vida. É muito importante essa fórmula, vocês não têm noção. Certo? Principalmente quando você está conversando com o gerente de banco. Olha só. Professor, Sim. os juros, eu tentei achar o bagulho aqui, o meu deu, acho que foi 780. 780? É algum outro por isso. Cara, assim, geralmente os juros, eles não são maiores do que o capital. Se isso acontecer, é porque a sua taxa de juros está acima de 100%. Tá entendendo? Entendi. Então, olha só. Ou o tempo está tão grande que os juros passam do capital. Tá entendendo? Mas eu acho que 5 meses não são suficientes para os juros ficarem maiores do que o capital aqui, não. É uma hipótese. Mas vamos calcular para ter certeza. Então, o montante ele vai ser os 530 mais, abre parênteses, os próprios 530 do capital, vezes a taxa, que tem que ser em decimal, 0,03, vezes o tempo, que é 5 meses. Fechou? Agora é só fazer continha aí e fechou. Beleza? Então, o montante vai ser igual a... Eu vou usar a calculadora. Não sei vocês. Mas vocês não podem. Vocês têm que fazer a Eu conta. já fiz. Diz aí quanto deu. 609,5. Eu quero só os juros. Eu vou botar assim, ó. 530 mais os juros. Quanto deu os juros? 79,5. 79,5. Montante vai ser igual a 600 e...
Nossa, eu tanto tempo que eu tava sem fazer uma conta, que eu tinha esquecido como é que você faz uma conta de multiplicação, velho. 109,5. Beleza. Perfeito. Então, está aqui o nosso montante. O cara vai receber 609,5. Se você tivesse dito que aquilo era o valor do montante, André, aí eu acreditaria. Mas os juros, ele geralmente, quando o tempo é pouco, certo? Ele dá menor do que o capital. Os juros Não, podem dar menor do que o capital. Hã? O que é remultiplicação? Ah, tá. Deve ter sido vírgula, alguma coisa assim. Exatamente, errei na vírgula. Na vírgula do 0,03. Botou a vírgula para cá, né? É. Porque a vírgula ela anda duas casas, no caso. Ela veio uma, duas. Vamos. No caso, 4 casas, né? Porque você também anda, você multiplicou, se você multiplica esse por esse, ele anda também 2 casas para lá. Ia ficar 3 vezes 500. Uma coisa assim. Não, estou errado. Não, viajei na maionese. 3 vezes 5 mesmo. Dava 15, depois volta 3 vírgulas, ia ficar 0,15. Coisa assim. Enfim. Facinho, né? Pessoal, nosso tempo está acabando. Juros simples é simples, certo? Não estou sendo redundante, literalmente. Vocês vão resolver aqui a 2, a 3 e a 4 para mim, beleza? Deixa eu tirar aqui da tela cheia. Hoje é a última aula da semana, né? Isso que é. Última aula da semana. Então, eu vou botar no Classroom para vocês fazerem até a 4. E aí, na próxima aula, a gente fala sobre juros compostos, que é exatamente aqueles juros que o André estava quase deduzindo. E eu vou voltar no exemplo da casinha de novo, que é a nossa casinha de 100 mil reais, a taxa de juros. Se você pagar uma quantidade por mês, teoricamente, a cada mês o valor vai aumentando a porcentagem em relação ao mês. É exatamente isso. Dando spoiler, é como se ele tivesse pedindo emprestado R$1.000 de novo, entendeu? E aí a taxa, ela vai incidir em cima dos 100 mil e em cima dos 1.000 que ele pediu emprestado, porque ele não pagou na hora, entendeu? No caso, os juros simples é como se fosse um juros que perdoa. Não, a taxa não vai incidir em cima do próprio juros, ela vai incidir só em cima do capital, sempre. Mas a gente vai ver isso com calma amanhã. Beleza. Façam a 2, 3 e a 4. Cadê o meu... Você vai pegar a aula de amanhã, professor? Quê? Vai pegar a aula de amanhã? A aula de amanhã? Acho que eu não vou precisar, estou terminando a apostila. Semana que vem... Mas você não vai matéria em inglês, sei lá, não tem esse inglês, a gente tá bom? Falta inglês. Inglês a gente está mais para trás um pouquinho, mas eu acho que dá tempo aí. Quando que será as provas aí? Quê? Quando que será as provas, você sabe? As provas vão ser por aqui, ó. Volta aqui. Nessas... Daqui. 13 a 17, eu acho. Então a gente... A próxima semana toda para se divertir. Beleza? Eu gosto de prova. Eu não gosto da prova. Se vocês quiserem, presta atenção. Se vocês quiserem, porque eu gosto de vocês, certo? A gente pode ter uma aula extra aleatória no meio da semana, de tarde, de noite, tanto faz. Eu queria. A gente marca uma hora e dá uma revisada no conteúdo, beleza? Mas nessa semana eu vou terminar o conteúdo, encerrar. Talvez matemática dê tempo de eu revisar nas aulas mesmo, porque a gente tem muita aula de matemática, mas inglês eu acho que não. Mas é tranquilo inglês. Faça a prova fácil. Eu gosto da prova de inglês, mas tipo, não tem problema nenhum estudar inglês. Cadê o primeiro ano aqui? Matemática, olha. Atividade, moço. Criar uma atividade. Atividade quanto essa? Atividade de juro. Bota em inglês, professor, para ficar mais legal. Atividade de juros simples. Eu misturei, não foi as atividades uma vez? E ainda está misturado. Já pode sair? Matemática, eu fiz isso já uma vez. Para a próxima...
tem aula na segunda já, é? Cadê? Na segunda já, então. Então é para segunda-feira. Agora. Tipo, aqui no Minecraft, tentando calcular a coordenada de um portal, 1000 blocos de distância, achar um bagulho lá, eu tenho que ir numa dimensão, pegar o bagulho, dividir por 8 e achar a coordenada, construir um portal que vai ter uma quantidade de blocos específica, tudo para poder sair na hora. Olha, ó, se não me entregarem a página 23 do módulo T até a data, uma taxa de 5% se irá sobre o número de questões por dia. Viu? Se não me entregarem a página 23 São 4 questões. data, Não deve ser 25%? uma taxa de 25%, é boa. Porque 25% de exercícios irá sobre o número de questões por dia. Aí, ó. Ah, moleque. Vale 10. Tá certo? Vai deixar acumular. Beleza. Voltei aqui. Então, falou, pessoal. Vou encerrar a gravação, que eu já estou tomando aula dos outros já. Falou.